conversão do Cornélio, quando Pedro recebe lá Cornélio, recebe a visão estranha lá, que vai instigar ele a pregar para os gentios, depois vem Paulo e aí vai universalizar esse treco, tá bom? Mas lembra que essa é uma mensagem essencialmente judaica. Quem é o Deus do cristão? É o Deus do judeu, é o Deus que criou o mundo em 6 dias, santificou o sétimo, é o Deus que deu os 10 mandamentos, aquela coisa toda, né? Ou alguém pensa diferente. Beleza. Aí ele continua dizendo assim, porém, muitos cristãos, em vez de prestar atenção ao que o Messias havia... Em vez de prestar atenção ao que o Messias havia feito em favor do mundo, incluindo primeiramente aos judeus, preferiram especular e capitalizar em cima do que eles consideraram que Jesus estava fazendo contra os judeus. Os cristãos se referiram à profecia das 70 semanas para justificar seu antissemitismo visceral. Ironicamente, a visão que fala de esperança e amor se tornou o pretexto para a pregação sobre a rejeição dos judeus, a maldição divina sobre os judeus, o ultimato de Deus contra Israel, quando em nenhum lugar do texto da profecia se sugere tal contexto e tal conceito. O Novo Testamento não apoia esse ensino, pelo contrário, Paulo pergunta, terá Deus todavia rejeitado o seu povo? A resposta, de modo nenhum. Porque eu, Paulo, também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Inclusive, isso é um ponto interessante, né? A leitura adventista, sendo contrária à leitura dispensacionalista, integra a existência de Israel e da igreja, e não separa a existência de Israel e da igreja, que é a origem de muitos dos erros dos dispensacionalistas, né? Que tem uma mensagem super conveniente para a maioria dos cristãos, tipo, você tem todas as promessas do Deus da Bíblia, mas não tem que guardar o sábado, pode comer carne de porco, pode fazer tudo que Deus mandou não fazer, ou muita coisa que Deus não mandou não fazer lá no Antigo Testamento, porque agora estamos numa nova dispensação. Tipo, se torna uma desculpa para você fatiar a Bíblia, dizer o que você aceita, o que você não aceita, transgredir o que você não aceita na cara de todo mundo e dizer que eu sou o povo escolhido porque eu estou numa nova dispensação e Deus deu um caminho lá para os judeus e eu dei outro para mim e o judeu tinha que guardar o sábado e eu não tenho que guardar o sábado. O judeu não podia comer carne de porco, eu posso comer carne de porco. E agora o cristão, ele acha que o propósito aí das dispensações é lhe permitir ser infiel a coisas que Deus deixou claro que ninguém poderia ser infiel, né? Como, por exemplo, a questão da guarda do sábado, que é um dos 10 mandamentos. Não tem nem o que questionar. Pessoa que não entende que os 10 mandamentos são a lei de Deus para a humanidade... fica difícil, né, pessoal? Isso também não quer dizer que não existam complexidades na relação entre os 10 mandamentos e a realidade, o mundo, por exemplo, não matarás, mas aí tem a legítima defesa, sei lá, tipo, tem milhões de questões. Todavia, que a lei de Deus é a lei de Deus para a humanidade, para todos os homens, é óbvio. Até porque, por que Deus iria dizer que um povo não pode adulterar, os demais podem? Não, tem um povo aqui que não pode mentir, os demais está liberado, pode mentir à vontade. Não, tem um povo aqui que tem que guardar o sábado, os demais que se exploda, não precisa guardar o sábado. Não faz nenhum sentido esse tipo de questão, ok? Conquanto esses argumentos sejam trabalhados muito no universo dispensacionalista para justificar a sua própria infidelidade e carnalidade contra a lei de Deus, que é o que realmente acontece. Beleza? Ok. E aí ele diz o seguinte, que poucos textos depois desse, né, que Paulo diz que Deus não rejeitou o seu povo, em Romanos 11, o apóstolo recorre a um princípio rabínico chamado do mérito dos pais, né, a fim de voltar à mesma observação, dizendo que quanto, porém, à eleição, os patriarcas são amados, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, se Deus elegeu o povo de Israel para ser o seu povo e os dons são irrevogáveis, Israel não deixou de ser o povo de Deus, ok? Conquanto quem rejeita o Messias deixou de ser Israel. Aí sim, ok? Então o Israel que nega o Messias deixa de ser israelita, ok? Por isso o verdadeiro israelita é aquele que aceita a fé de Abraão no Messias em Cristo. Inclusive se for judeu, porque aí ele é enxertado na oliveira que sustenta Israel, ok? Mas não tem uma separação entre igreja e Israel, é uma e a mesma entidade. Só que agora o corte, vamos pensar, a linha de corte entre quem pertence ou não a Israel não é mais a circuncisão, mas é a fé em Cristo. Basicamente é isso, ok? E por fim, o Jacques Ducan diz o seguinte, no mesmo capítulo
Paulo fala àqueles cristãos que gostavam de se vangloriar e desprezar as raízes judaicas. Paulo adverte, não te glories, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta a ti. Romanos 11, verso 18. Aqui o apóstolo revela e denuncia uma força motriz por detrás do antissemitismo, um desprezo pelas raízes judaicas. E porque eles mesmos rejeitaram os judeus, tais indivíduos envolvem Deus em seu julgamento, e assim justificam sua teologia ao declarar que foi Deus que rejeitou os judeus. Ao fazerem isso, porém, eles se confundem com Deus e assumem a conduta que aproxima-os do chifre pequeno, de Daniel 7 e de Daniel 8. Na verdade, ao abrigar o antissemitismo, esses cristãos de qualquer denominação podem estar se associando ao chifre pequeno. E em um certo sentido, eles se tornam o próprio chifre pequeno que vai perseguir o povo de Israel, tá bom?